Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, o lazer. Meu nome é Ana Eu sou a Rose. e a gente vai falar da importância do lazer para as pessoas com deficiência intelectual, né, Rose? Exatamente. Então vamos falar que lazer promove a inclusão. É uma ferramenta importante na criação de vínculos e ele proporciona encontro entre as pessoas. O lazer, ele pode ser uma coisa assim de grande dimensão, então a gente pensar numa super viagem e a gente pensar numa coisa mais intimista, assim, né? Numa reunião entre amigos. É, Então a gente pode falar do lazer que nós pensamos lá atrás, né, Ana? o que nós criamos, né? Em 2003, quando a gente trabalhava numa ONG, a gente tinha os jovens assim que vinham, né, Rose, falar para a gente que eles tinham um desejo de sair para as baladas, é balada, é ir tarde e voltar tarde, entre amigos, igual os irmãos, os primos e sem os pais. Então, assim, a gente criou o projeto de lá para cá, nessa época, e com alguns critérios. Então, eram grupos pequenos, né? Exatamente para ajudar nessa criação de vínculo, facilitar. Depois, a gente ia com os nossos carros, né? Ou transporte público também, né? Quando tinha Também. alguma coisa de dia que dava. E isso facilitava com que eles já tivessem assim animados, empolgados, já saíam conversando, né? A questão do transporte, A gente do ir, assim é criava bom. uma intimidade entre nós e entre eles, né? E a conversa era bem livre, né? E a gente, aliás, a gente tem isso até hoje, né? Até hoje. E a gente também criou um calendário com as sugestões de saídas dele, né? Então eram as baladas, o boliche, tinha cinema, e assim foi, né? Ah, uma coisa importante também, a gente tinha um mediador de sexo masculino, né? Sim, Era a gente sempre sai, no mínimo, com 2 mediadores. E essa questão do sexo masculino foi assim, de cara já era necessária. Senão a gente tinha que entrar no banheiro. exatamente, eu ia falar isso. A gente chegou a entrar em banheiro de balada, né? Em banheiro masculino, ter que esvaziar e entrar, porque isso é uma coisa de questão de segurança, né? É uma coisa que a gente sempre se preocupou, né? Aí o menino demorava para sair, a gente chamava, não respondia, então a gente entrava, né? Invadia. Mas, assim. Invadimos vários, inclusive. Vários, até de parque. A gente... E é isso. Então, mas a gente vamos lembrar que nós trabalhamos com desenvolvimento de autonomia. Então, eu vou lembrar de um fato que aconteceu em uma das nossas muitas saídas, assim, muitos fatos aconteceram, né, assim, interessantes e importantes, né, para a gente contar, mas eu vou contar um deles, porque isso remete à questão do grupo, né? À medida que a gente foi construindo assim, uma relação de confiança, a gente ia pedindo para os pais deixarem que os jovens se responsabilizassem por algumas coisas, dentre elas que eles confirmassem, né, as saídas que eles iam fazer, que eles ficassem responsáveis por levar o dinheiro, por levar seus documentos, e numa dessas baladas que a gente foi, na entrada, um dos jovens tinha esquecido de levar o documento e foi barrado na balada. E nós estávamos com um grupo. E aí nós deixamos que o grupo decidisse o que ia ser feito. E assim, houve um momento de muita frustração, porque o grupo se viu impedido de entrar. Então, assim, ou eles poderiam entrar e o jovem teria que voltar para casa, ou eles poderiam desistir todos de entrar e todo mundo ir para outro lugar. E nós deixamos que o grupo decidisse. E o grupo decidiu, então, que todos iriam para outro lugar. Mas, assim, viver esse momento de frustração foi importante. Nós deixamos isso acontecer. As pessoas tendem a contemplar todas esses desejos dos meninos com deficiência
para que eles não tenham esses momentos. E aí a gente impede que eles amadureçam, né? A gente permitir que eles tenham outros recursos, né? Para lidar com essas questões que vão aparecendo, porque surpresas acontecem, né? Em qualquer grupo, Previsto, né? Enfim. Existe sempre, né? E a gente tem que lembrar que a gente precisa sempre ajudar nessa construção e na manutenção dos vínculos. Nós estamos habituadas a ver mães com crianças pequenas, né? Com crianças, filhos com deficiência, pequenininhos, e que tem grupos, né? E que incentivam, famílias, né? Que incentivam, mas que depois que crescem, isso não acontece mais. E é assim, importante que essas famílias elas deem voz para esses jovens, né? Deixem que eles conversem com outros amigos, que eles possam ligar, que eles possam falar no WhatsApp, mesmo aqueles que não têm muita facilidade, que ajudem, né? Que dêem um suporte, como a gente fala, né? Para que eles façam isso. E que eles participem de vários grupos de jovens, que eles tenham um grupo de referência deles, porque né? É um grupo de referência, né? E que eles, por exemplo, aprendam, a gente fala aprendam, mas quando a gente vive, a gente vai aprendendo mesmo, né? A convidar um amigo para dormir em casa, ou ir na casa de um amigo. Não que esse amigo seja escolhido pela família, mas sim que ele escolha, né? Com quem ele tem mais afinidade. Porque a gente tem a tendência, como você falou, de resolver tudo. E a questão do desenvolvimento da autonomia é que eles vivam, que eles percebam as coisas que eles gostam e que eles escolham. É que você dê a oportunidade do seu filho crescer fazendo. Então, é comum que a gente veja muito as mães fazerem isso com filhos pequenos. Nós temos um caso de um jovem adulto, né, e que ele tem a consciência, tem o desejo de convidar amigos para sair, para ficar na casa dele. Ele sabe, ele tem o desejo e ele tem a consciência de que ele tem essa dificuldade. Então, assim, nós sabemos que a gente precisa dar o suporte para ele nesse planejamento. Né? Nós, como profissionais, nós temos a obrigação moral de ajudar as famílias, né? A gente tem que fazer orientação para as famílias, né? Ajudar as famílias a orientar os seus filhos e a traçar esse caminho. A pessoa com deficiência, ela tem essa dificuldade. Então, mesmo adulto, talvez o seu filho precise de suporte para ajudar nessa manutenção dos vínculos de amizade, né, Ana? Porque assim, para ele quer convidar para dormir, ele liga na sexta para ir para o sábado. Mas aí, de repente, a pessoa já está com um compromisso. E aí ele fica decepcionado. Então, assim, vamos tentar marcar junto com a família aí, né, um outro sábado. Porque justamente porque tem essa dificuldade da antecipação, né, do tempo, né? Exatamente. De agendar, né? E é importante que esses jovens, eles vivam de diversas formas, né? Esse lazer, para que eles criem, para que eles desenvolvam a autonomia e serem capazes de fazer escolhas. Tchau, gente. Até a próxima. É isso o recado hoje. Tchau.